Porque a ignorância leva à satisfação com qualquer coisa. Quando eu não conheço, qualquer coisa serve. Agora, eu queria falar rapidamente um pouquinho a respeito de como Satanás trabalhou ou trabalha a música que nós conhecemos como a música profana, a música mundana, cujo carro-chefe, acho que ninguém tem dúvida, o carro-chefe é o rock and roll. E nós vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o que é isso e o que eles pregam, o que os roqueiros pregam. Veja só que interessante. O que é importante para nós entendermos agora é que há algum tempo atrás, um grupo de pessoas que não queriam nada com Deus, não tinham nenhum interesse nas coisas de Deus, eles criaram 3 estilos musicais que ficaram conhecidos como blues, swing e jazz. Blues, se você for pesquisar um pouco mais a fundo, ele significa depressão, melancolia, tristeza. Swing é algo como sensualidade. E jazz vem de um dialeto africano, jazz, que significa sêmen ou ejaculação. Nesse contexto eu pergunto, como funcionaria o jazz gospel? E aí esses 3 estilos musicais, eles tiveram os seus ritmos mais acentuados por meio de 2 instrumentos que surgiram, a bateria e a guitarra elétrica, dando origem a um novo estilo até então desconhecido. Alan Freed, que era um locutor de rádio, uma das maiores emissoras naquela época lá em Nova York, ele ouviu aquele estilo e ele achou interessante. Mas precisava de um nome para esse novo estilo. Lá em Nova York, os jovens tinham um costume, eles saíam em casais com os seus carros e paravam em locais afastados e tinham relações com suas namoradas enquanto ouviam som. Alan Freed associou uma coisa à outra, nós já vamos ver qual é essa associação, e ele falou, vou usar isso aí como nome para esse novo estilo. Essa prática dos jovens recebia uma gíria na época. O que você vai fazer? Eu vou fazer isso. Como se chamava essa gíria? Rock and roll. Isso era um eufemismo para essa prática dos jovens. Agora alguém pode falar, não, mas essa história aí não tem nada a ver, não. Tem algo que confirme essa história? Olha só que interessante. A enciclopédia Rolling Stones do rock and roll diz assim, se você procurar o termo rock and roll, você vai ler assim, rock and roll. O termo é um eufemismo de blues para a relação sexual. Outra enciclopédia de termos de música, olha o que diz lá, rock and roll. Um termo geral com implicações sexuais, como balançando e rolando, originalmente significando fornicação. Esse é o significado de rock and roll. Um psicólogo infantil lá de Massachusetts, da universidade, no seu livro, ele escreve assim, há um enorme e poderoso estímulo sexual, embora subconsciente, implícito no ritmo e nas letras de música rock. Veja, não sou eu que estou falando, são eles próprios. Olha esse daqui, John Oates, um músico, compositor e produtor de rock, deu uma entrevista a esta revista e ele disse assim, rock and roll é 99% sexo. Será que rock and roll tem a ver com sexo? Então a pergunta que não quer calar, será mesmo satânico o rock? Se eu disser que vai fazer algum efeito? O Leandro é crente. Não vai fazer nenhum efeito. Lógico, os crentes são assim. Tudo que eles não gostam, eles falam que é do diabo. Já percebeu como é que os crentes são? É isso que vão falar. Então, para nós termos plena certeza de que o rock é satânico, eu preciso perguntar para quem? Para eles próprios, certo? Então nós vamos perguntar para eles próprios. Para os próprios roqueiros. Vem cá, isso que vocês fazem é satânico? Veja, é importante nós considerarmos o seguinte. Não estou dizendo que todas as pessoas que trabalham com rock são pessoas deliberadamente usadas pelo diabo. Há casos de pessoas que não têm orientação, não têm conhecimento, acham verdadeiramente que é apenas uma forma de arte, não sabem o que está por trás disso. Então isso tem que ficar claro. Agora, será que o rock tem a ver com Satanás? Primeira coisa, o homem que é considerado o pai do rock, nós não vamos entrar nos detalhes da sua história, Robert Johnson, ele fez um pacto satânico para poder se tornar um grande gênio, um grande músico. E hoje ele é considerado o pai do rock. Elvis Presley, que todos conhecem muito bem, que é considerado o rei do rock. Veja, alguns me fazem a seguinte pergunta, Elvis vai ser salvo ou não vai ser salvo? Porque Elvis, ele foi um cantor de igreja por muito tempo e saiu da igreja para poder se tornar famoso, fazer sucesso lá fora.
A resposta a essa pergunta, se Elvis vai ser ou não ser salvo, não cabe a nós. O julgamento é sempre de Deus. Deus é quem sabe o que aconteceu com a pessoa nos seus últimos momentos. O que é importante para nós entendermos é que ele ganhou esse título de rei do rock num período de declarado afastamento de Deus. Agora tem um livro intitulado Arte do Rock and Roll, em que Charles Brown diz assim: sem Elvis Presley, o rock and roll poderia nem ter durado. Então estamos vendo a questão do trabalho que ele fez em prol do rock. E se nós estudarmos a biografia de Elvis Presley, nós vamos ver que ele era bem envolvido em tudo que diz respeito a satanismo, espiritualismo. No final de sua vida, será que voltou para Deus, se converteu, teve uma chance? Não sabemos, isso é com Deus. Felizmente não somos nós que vamos julgar, porque Deus é justo, Ele fará justiça. Outro envolvido nisso, Aleister Crowley, ele é considerado o padroeiro do rock. Também um homem envolvido com o satanismo, considerado também o pai do espiritismo moderno, do movimento Nova Era e etc. Agora veja o que ele escreveu em um livro chamado A Tragédia do Mundo. Olha só o que ele escreveu. Não quero discutir as doutrinas de Jesus. Elas e somente elas degradaram o mundo à sua condição atual? É o Deus e a religião deles, nossa, que eu odeio e vou destruir. E é considerado o padroeiro protetor dos roqueiros. Beatles, ícones do rock também, discípulos declarados de Aleister Crowley. Certa vez, John Lennon deu uma declaração e ficou muito conhecida. O cristianismo vai desaparecer e encolher, nós somos mais populares que Jesus agora. E ele deu uma outra declaração menos conhecida que ele diz assim: a música rock tem a mesma mensagem de antes. É antirreligiosa, antinacionalista e antimoralidade. Veja o que eles próprios dizem a respeito do rock. Derek Taylor, assessor de imprensa dos Beatles, deu uma entrevista em que ele disse assim: eles são totalmente anticristãos. Eu também sou anticristão, mas eles são tão anticristãos que me deixam chocado, o que não é uma coisa fácil. Será que o rock tem alguma coisa a ver com Satanás? Rolling Stones, até hoje estão aí, né, fazendo sucesso. E tem uma música muito conhecida, se não me engano foi capa de CD deles, chamada Sympathy for the Devil, simpatia pelo diabo. E a letra da música é como se fosse o próprio inimigo falando. Mick Jagger certa vez disse assim: nós fazemos barulho, isso é tudo. Você pode ser gentil e chamar isso de música. Outro artista do rock, David Bowie, deu uma entrevista que chocou o mundo da música. E ele disse assim: rock sim tem sido a música do diabo. Eu acredito que o rock and roll é perigoso. Sinto que estamos somente anunciando alguma coisa ainda mais escura do que nós mesmos. E não para por aí. Malcolm McLaren, um empresário do rock, ele diz assim: rock and roll é pagão e primitivo e muito selva, e é exatamente assim que deve ser. Não sou eu que estou dizendo, eles mesmos. Little Richard, ele foi eleito o 8º maior artista da música de todos os tempos pela revista Rolling Stones. Preste atenção no que esse homem disse a respeito do rock and roll. Minha verdadeira crença sobre o rock é esta: eu acredito que este tipo de música é demoníaca. Um músico do rock. Paulo Coelho e Raul Seixas têm uma coisa em comum. Uma música que diz: o diabo é o pai do rock. Quem está dizendo? Ellen White? Eu? Não. Eles próprios. Outro, Alice Cooper, Calçada da Fama de Hollywood em 2003 e Hall da Fama do Rock and Roll em 2011. Um grande músico do rock. Ele disse assim, em uma sessão espírita: o espírito prometeu-me fama e domínio mundial através do rock. Vocês conhecem a banda Kiss? Paul Stanley, guitarrista e vocalista, certa vez disse o seguinte: se você odeia o Kiss, Deus te ama. Olha só o que eles dizem a respeito do rock and roll. E não para por aí, todos nós conhecemos Katy Perry. Ela deu uma entrevista, isso tem um documentário que você pode buscar lá depois e ver com calma, e a entrevista seguiu desta forma. A entrevistadora pergunta: como era a sua vida há 10 anos atrás? E olha a resposta que ela deu: fui criada em um lugar onde só se escutava música gospel, e meus pais são pastores que viajam muito. E assim fui introduzida na indústria musical, porque eu queria ser a Amy Grant da música, uma grande cantora mundialmente famosa da música gospel. Mas não deu certo, então eu vendi minha alma ao diabo. Será que o rock é do diabo e foi feito para ele? Bob Dylan, outro músico também muito conhecido, também numa entrevista,
O entrevistador pergunta, você ainda está aqui fazendo canções, você ainda está fazendo turnês, por que você continua fazendo? Por que você ainda está aqui? Porque ele já está, né, avançado, idade, já está há bastante tempo aí nesse caminho. Ele responde assim, bem, tem a ver com o destino. Eu fiz uma espécie de pacto de ferro há muito tempo atrás e estou tentando adiar o fim. A entrevista não acabou. Qual foi o seu pacto? Chegar onde eu estou agora. Posso perguntar com quem você fez o acordo? Com o comandante-chefe. Aqui na Terra? Aqui na Terra e no mundo que não podemos ver. Todos estes ícones do rock. Brian Hugh Warner. Talvez ninguém conheça por esse nome. Nós o conhecemos como Marilyn Manson. Ele deu a seguinte declaração: espero ser lembrado como alguém que colocou fim ao cristianismo. Um grande músico do rock. Ele tem uma música intitulada Suicídio Não Dói, é indolor. E um dia perguntaram para ele, vem cá, você não acha que essa música pode induzir as pessoas, principalmente os jovens, a se matarem? E olha a resposta que ele deu, que interessante. Se alguém se suicida por causa da nossa música, então é menos uma pessoa estúpida no mundo. Eduque melhor seus filhos, ou eu os educarei. Debochado ainda. Ícones do rock. Será que o rock é anticristo? Outra, Lita Ford, uma grande guitarrista e vocalista de rock. Ela deu a seguinte declaração e preste atenção no que ela disse. Preste atenção. Escute, rock and roll não é de igreja. É um negócio sujo. Você tem que ser sujo também. Se você é bonzinho, você não pode cantá-lo nem tocá-lo. E aí eu pergunto para nós. Eles já perceberam. A minha pergunta é, quando nós vamos perceber que rock and roll não é para a igreja?